Olá, me chamo Marcos Finito e esse é o Sinal Amarelo, o podcast que te ajuda a melhorar de vida, entender as pessoas e esse mundo louco que nos rodeia. Hoje daremos continuidade à nossa série de tudo o que você precisa saber sobre o dinheiro que a escola não te ensinou. O tema de hoje será a inflação e, com toda a certeza, esse será um dos episódios mais importantes da nossa série. Afinal de contas, todos nós precisamos saber o que estão fazendo com o nosso dinheiro e o motivo para as coisas estarem cada dia mais caras. Por ser um assunto mais denso, será necessário fazermos esse vídeo dividido em duas partes, sendo essa a primeira parte. Então, dito isso, fiquem atentos, pois aqui é o Sinal Amarelo. Quem não conhece a história está condenada a repeti-la. Edmund Burke. E é isso que deixaremos claro hoje. Primeiramente, eu gostaria de te perguntar: você sabia que a queda do Império Romano se deu em grande parte devido a uma hiperinflação? Pois é, meu amigo. Não foi nenhuma guerra centenária que derrubou um dos maiores impérios da história, tampouco uma pandemia, nem mudanças climáticas, mas sim a maldita e cruel inflação. Tudo começou após o imperador Diocleciano assumir o poder em 284 d.C. O Império Romano sofreu um notável aumento dos gastos públicos. Esse problema foi ocasionado pela emissão de moedas de ouro, prata e cobre que eram emitidas cada vez com mais frequência, porém com cada vez menos desses metais preciosos. O governo aos poucos foi substituindo o ouro, a prata e o bronze por metais de menos valor, como o ferro e latão, levando assim à perca de valor da moeda. O governo romano justificava essas ações como necessárias para financiar guerras e construir palácios, estradas e aquedutos. Como consequência, a inflação atingiu níveis extremos. Uma libra de ouro chegou a valer 50 mil denários. O denário correspondia ao salário diário de um trabalhador. Com essa pequena moeda, seria possível comprar cerca de 8 quilos de pão. Diante desse cenário, Diocleciano decidiu impor o controle de preços estritos e implacáveis sobre cerca de 1.300 produtos. Além disso, o imperador determinou o congelamento de preços. Ele fixou valores específicos tanto para os artigos de primeira necessidade quanto os salários dos soldados e funcionários do governo. Quem não respeitasse esse termo deveria enfrentar uma pena de morte. Embora naquela época acreditava-se que a causa do aumento dos preços tinha sido unicamente a ganância dos comerciantes e produtores, hoje em dia se sabe que ela está diretamente relacionada com a emissão descontrolada de moedas. Após o fim do governo de Diocleciano, em 305 d.C., a situação continuou a se agravar. A hiperinflação passou a corroer ainda mais a economia romana. Meu amigo, tudo isso não te lembra nenhuma política econômica definida por várias pessoas que dizem que assim é a forma correta de se fazer as coisas? Controle do mercado, congelamento total do preço dos produtos, inflação de moeda no mercado. A exata mesma política que ajudou a destruir o Império Romano. Existe uma passagem na Bíblia que eu gosto muito que diz: o que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Chegando entre o ano 324 e 337 d.C., cada libra chegou a valer 20 milhões de denários. Lembre-se, elas valiam 50 mil denários. E nesse curto período de tempo passou a valer 20 milhões de denários. A crise econômica foi um dos principais fatores que precipitou a queda do Império Romano. Para mais informações, deixarei um link na descrição do Ideias Radicais, explicando como esse acontecimento histórico ocorreu. Pois bem, o exemplo do Império Romano serve para descrever bem como o processo de inflação começa, evolui e termina. Primeiramente, a emissão da moeda gera uma grande quantidade de dinheiro e injeta no mercado, de forma que, com a entrada desse dinheiro, é gerada uma espécie de efeito dominó. Pois, se a quantidade de dinheiro aumenta e a produção não, será necessário que se tenha reajuste nos preços. Caso contrário, a escassez de produtos será inevitável. Então, o aumento de preço é algo natural do mercado. Caso contrário, os produtos começarão a faltar. Não existindo um produto, não existirá venda. Sem venda, o processo produtivo é destruído. Isso acontece não porque o produtor seja um capitalista malvadão,
pois isso não faz sentido. Se você deixar de consumir, ele não irá vender. Logo então, não terá lucro. Sem lucro, a empresa quebra e todos ficam na miséria. O problema aqui existe na injeção de dinheiro no mercado. Essa inflação é a mão que empurra o primeiro dominó. Este, por sua vez, empurra o segundo e assim sucessivamente, até todos caírem. Assim podemos perceber que a inflação não é um aumento dos preços como muitos dizem, mas sim, como diria Rothbard, a inflação é um aumento da base monetária no mercado. Esse raciocínio nos leva aos seguintes pontos. Inflação é um aumento na quantidade de dinheiro e de crédito, criado em decorrência do aumento da base monetária. A principal e mais viável consequência da inflação é a elevação dos preços. Portanto, uma inflação de preços, atenção para o termo correto, é causada unicamente pelo aumento da quantidade de dinheiro na economia. Segundo ponto. A quantidade do dinheiro na economia é uma variável decorrente da política monetária do governo, mais especificamente do órgão emissor. O Banco Central, já na época dos romanos, eram chamados de agentários, os responsáveis pela criação do dinheiro, e eles já naquela época tinham a mesma política que hoje ainda é adotada. O terceiro ponto. Um dos principais motivos para a criação de mais dinheiro é a existência de um orçamento deficitário por parte do governo. Orçamentos deficitários são gerados por gastos crescentes e extravagantes, os quais o governo é incapaz de cobrir somente com impostos, tendo então que imprimir dinheiro e com esse dinheiro pagar funcionários e projetos. Esses gastos excessivos decorrem principalmente do esforço do governo em redistribuir riqueza, renda para setores privilegiados, isso é, esforços para retirar recursos dos produtivos e sustentar os improdutivos de todas as classes. Isto corrompe a ética e desestimula os incentivos trabalhistas, tanto dos produtores quanto dos improdutivos, sendo essa a exata mesma política adotada pelo Império Romano no século III, onde se criava dinheiro para pagar soldados e obras públicas que não tinham uma real necessidade ou demanda pela população real. As causas da inflação de preços não são, como se diz frequentemente, abre aspas, múltiplas e complexas. Elas são simplesmente a consequência inevitável de uma criação excessiva de dinheiro. Isso se repete ao longo da história humana. Não existe algo como inflação gerada pelo aumento de custos. Se os salários e outros custos de produção forem forçados para cima, sem haver um aumento na quantidade de dinheiro, os produtores terão que repassar estes aumentos aos consumidores. A maioria deles venderá cada vez menos. O resultado será a baixa da produção e desemprego. Custos maiores podem ser repassados para os preços somente quando os consumidores têm mais dinheiro para pagar. Esse efeito sempre acaba condenando os mais pobres por terem um orçamento menor, acabando tendo que gastar mais dinheiro para ter acesso ao produto. Os controles e congelamentos de preço eliminam por completo as margens de lucro, desarranjando a estrutura de produção econômica e gerando gargalos e, por final, escassez. Sexto ponto. Uma prolongada inflação nunca estimula a economia. Ao contrário, ela desequilibra e desorganiza a estrutura produtiva. O desemprego assim gerado permanecerá em níveis elevados enquanto o salário demandado estiver acima do real valor de mercado. Em Roma, para agrados de políticos, sempre era aumentado o salário dos soldados e dos governantes, para assim conter a indignação dos mesmos com a perca do poder de compra de sua moeda. Certo, então você me pergunta, por que os responsáveis pela impressão continuam desenfreadamente com essa política, que é tão maléfica para a sociedade? Será que eles não se importam com o sofrimento da sociedade? Pois bem, não sei se você já percebeu, porém muitas nações têm uma meta de inflação. Para eles, é muito importante que isso seja atingido. De forma simples e direta, segundo políticas keynesianistas dos bancos centrais mundiais, tal meta existe para fazer com que o crescimento da massa monetária, ou seja, a inflação de dinheiro no mercado, estimule o crescimento econômico dos países. Na cabeça deles, se a inflação for pequena demais, significa que não existiu investimento do governo, estímulos do governo, para assim fazer com que a economia crescesse. Já a contraponto, esse estímulo não pode ser muito forte, pois caso seja,
irá desencadear um consumo exacerbado, empurrando para cima os níveis de preço. Então, segundo eles, não se pode colocar de mais nem de menos. Tem que existir um equilíbrio desse dinheiro na economia. Por isso, existe uma meta, a dita meta inflacionária do Banco Central. Pois bem, falaremos no próximo episódio como funciona todo esse de meta inflacionária. Também explicaremos para onde vai todo esse dinheiro que gera tamanha inflação. Também falaremos como esse dinheiro favorece a uma elite. Não perca, pois será uma continuação ainda melhor desse vídeo que trouxe hoje. Então, meus queridos, por hoje é isso. Agradeço demais a quem ficou até aqui. É de extrema importância, sério, muito importante pra gente que você deixe o seu like do apoio, caso tenha gostado do nosso conteúdo. Espero que com esse vídeo eu possa ter te agregado e te ajudado a obter um pouco mais de conhecimento. Busque ser uma pessoa melhor. E lembre-se, melhorar nunca é demais. Somente você saberá determinar seu limite, e isso é de extrema importância para seu eu pessoal. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.